O que acontece? Deixa eu ver se está gravando mesmo. Tá. Então, é um grande desafio você encontrar espaço, porque espaços não ocupados significa demanda não atendida, que significa vendas, né? Que significa lucro e tudo mais. Esses espaços são conhecidos como nichos de mercado e com frequência muitos deles são ilusórios, tá? É importante destacar isso aí porque muitas vezes a gente chega na conclusão, esse aqui ninguém está fazendo um produto para determinada coisa, ou ninguém está oferecendo tal serviço. Mas não basta apenas você identificar que não existe um produto, que você descobriu um produto inexistente ou um serviço inexistente. A questão é que além de você descobrir isso, você vai ter que descobrir, né? Chegar à conclusão de que há mercado para isso, tá? Nem sempre um novo produto vai ter demanda. Não é só você fabricar alguma coisa que você vai vender automaticamente, né? Você precisa identificar também a possibilidade de demanda em relação a isso. Mas também é importante ficar atento para que não haja demora, tá? Porque o fato de você identificar que há demanda, você imediatamente precisa se posicionar nesse novo mercado para você ganhar dianteira e tudo mais, né? Porque em breve o produto tendo aceitação não vai tardar para ter concorrentes, tá? E aí a gente pensa, que tipo de produto, coloquei uma questão aqui no final desse slide, né? Que tipo de produto ou serviço se poderia oferecer em nossa cidade? Então, aqui no caso, a gente, levando um pouco para o lado do empreendedorismo, né? Essa pergunta é bastante interessante. Vocês, como consumidores, né, todos nós, percebemos que na cidade há espaço para algum tipo novo de negócio. Toda vez que você procura algum tipo de produto, você não encontra, né? Toda vez que você procura um serviço, não é oferecido, ou você quer um produto, mas é, é oferecido em apenas um local e você acha que há potencial para mais um ponto de venda. E para isso você tem que fazer uma pesquisa de mercado. É claro que no começo tudo são ideias, você faz várias conjecturas tal, mas a pesquisa de mercado que vai confirmar se há espaço ou não, tá? Então, é interessante a gente levantar essa questão e vocês pensem, por exemplo, se tudo que vocês procuram, vocês acabam encontrando. É claro que tem que ter um bom senso, porque há tipos de produtos ou serviços que são incompatíveis com a cidade. Eu falo em termos de tamanho de cidade, né? Então, às vezes você procura, mas às vezes é um grupo muito pequeno. Às vezes vai ter 10 pessoas, 40, 100 pessoas, e isso pode ser insuficiente para manter o negócio, né? Então, não é viável, né? Grandes centros urbanos, eles praticamente absorvem qualquer tipo de produto ou serviço, né? Porque a quantidade de pessoas é muito grande, né? Então, praticamente o que você oferecer de serviço ou produto, a chance de encontrar compradores é muito maior, tá? E como empreendedor, para uma pessoa que pensa em um novo empreendimento na cidade, uma das perguntas que pode levar você a iniciar um novo negócio é essa, né? Que tipo de produto ou serviço está fazendo falta na cidade, né? Que você percebeu quando você precisou, que algumas pessoas comentaram com você, que você e mais algumas pessoas já andaram procurando e não encontraram. Essa é uma das perguntas, não é a única, né? Uma outra situação que pode levar também a iniciar um novo empreendimento, né? Abrindo um parênteses aqui no tema, é você perceber que determinado serviço não
atende adequadamente, né? Isso é interessante também. Porque o fato de você ter produtos ou serviços que também não satisfaçam plenamente os seus consumidores abre a possibilidade de um novo empreendimento. Ah, eu vou abrir uma pizzaria em São João. Bem, São João nós já temos algumas pizzarias. E aí, se por um acaso essas pizzarias falham em atender o cliente em alguns quesitos, não há problema em surgir uma outra pizzaria que resolva esse problema, que atenda, entendeu? As demandas do cliente. E se tiver 50 pizzarias em São João e todas elas apresentam falhas, não há problema em abrir mais uma, entendeu? Então, é claro que não vai haver, eu chutei um número alto, né, só para demonstrar para vocês que, havendo possibilidade de melhora no atendimento, no oferecimento do serviço, na qualidade do produto, entre vários outros quesitos, você tendo a possibilidade de oferecer um produto e serviço melhor que os seus concorrentes, você chega no mercado e, com o tempo, você tende a ganhar espaço, porque você é melhor que os concorrentes, tá? E é claro que todos esses concorrentes, havendo uma oferta muito grande, né? Isso, como a gente estudou em economia, isso aos poucos vai diminuindo a venda e aqueles menos que não estão tão bem preparados, né? As vendas vão caindo e eles vão automaticamente saindo do mercado, tá bom? Os benefícios de encontrar um nicho de mercado que ainda não foi descoberto pela concorrência são: então, quais são os benefícios de você descobrir um serviço ou um produto que há demanda e que ninguém ainda entrou nesse mercado? Primeiro, você tem um maior controle sobre os preços, porque você é o único. Então, como você é o primeiro e o único, mas isso não vai durar também muito tempo, mas mesmo assim você consegue controlar melhor os preços e, com esse controle melhor dos preços, você consegue ter uma margem de lucro maior, tá? Custos menores devido à baixa ou falta de concorrência, né? Então você não vai precisar investir muito e ser agressivo no marketing, principalmente no marketing, né? Divulgação e tudo mais, porque não há a concorrência ainda é baixa, né? E os lucros maiores, eu já acabei citando anteriormente, porque se você é o pioneiro em determinado produto ou serviço, você estabelece ali uma margem maior de lucro, né? Por falta de concorrência, na medida que os concorrentes forem surgindo, há uma tendência dos preços caírem, tá? O, tem um desenho aí do Twitter, né? Que o Twitter acabou descobrindo um nicho de mercado porque ele fez uma mistura de rede social, né, com mídia. Então é uma forma de você divulgar as informações, né, é muito rápido e também no qual você tem um grupo de pessoas que acompanham o que você noticia, né? Então você tem pessoas que, como uma rede social, seguem você, tá? E aí o que você noticia, esse grupo que te segue tem acesso a essa informação. Então é uma mídia simples, rápida, né? E que funcionou muito bem. Então acabou descobrindo um nicho de mercado. Recentemente foi levantado muitas questões, né? Ontem, por exemplo, o Twitter acabou perdendo alguns bilhões de dólares, né? Em termos de reais, o Twitter chegou a perder quase 10 bilhões de reais ontem, anteontem, 2 dias aí, justamente porque o Twitter está agindo de uma forma não convencional, né? Significa que ele é uma espécie de monopólio da informação e ele está adotando práticas
que não é bem vista em redes sociais, que é a censura, tá? E há concorrentes, como o Gabi e o Parler, né? Que estão tentando entrar no mercado. Eu, particularmente, estou tentando migrar do Twitter para outras plataformas, eu já tenho Parler. Então, as pessoas que eu sigo no Twitter que estão deixando o Twitter, eu estou acompanhando e espero também, se possível, né, deixar de ter essa conta aí, tá? Porque recentemente o Twitter está adotando práticas que só existem em regimes totalitários, tá? Se for o Stalin no poder, o Hitler, Mussolini, é entendível ele fazer essas coisas. Ele está cerceando a questão das pessoas se expressarem, né? Ah, mas não interessa o que a pessoa fala. A pessoa pode falar o que ela quiser, ela é responsável civil e criminalmente para isso. E para isso que existem leis no país, tá? Eu estou falando isso porque está rolando umas polêmicas sobre isso. Não é o Twitter que pode ou não cercear um direito constitucional da pessoa falar, tá? Não é o Twitter. Porque isso eu estou falando de Facebook, Twitter, Instagram, tá? Então, nos últimos dias aí, as coisas estão tá tendo bastante barulho aí em relação a essas plataformas conhecidas como Big Techs, né? Que elas têm a seguinte questão: elas têm o monopólio sobre a informação em termos de rede social e elas ditam as regras do que pode ou não ser dito. Se elas se colocam como pessoas que podem cortar a sua conta, cortar o que você publica, então que elas respondam na justiça toda vez que elas cometerem um abuso de censura. O problema é que as grandes Big Tech dessas redes, elas censuram você e não são responsáveis por nada. Então, de duas, uma. Ou elas te censuram e respondem na justiça, se caso você entrar na justiça, contra elas, ou elas param de censurar e colocar qualquer norma a respeito de publicação, porque é responsabilidade de quem publica, é de quem escreve, tá? Então eu sou da opção de que ela não tem que se intrometer nisso e todo mundo responde por aquilo que publica, tá? E aí eu estou citando o Twitter porque ele acabou achando um nicho de mercado, ele é a principal empresa nesse setor de mistura mídia e rede social. É claro que outras redes sociais também acompanham é, é, toda essa questão, né? Você tem o Facebook, o Instagram. E por que que isso é importante, né? Porque as pessoas ganharam um espaço com a internet para poderem se expressar. Antes era só os canais de televisão e rádio. E agora que as pessoas têm a possibilidade de se expressarem, elas não podem serem censuradas de forma alguma, né? Tem várias coisas que eu vejo que eu não concordo, tem gente que escreve besteira, tem gente que fala o que não deve, mas paciência, cara, né? Paciência, todo mundo não pode, todo mundo tem o direito de se expressar. E caso tenha algum problema, o correto é, se você tem algum problema, você procurar a justiça e fazer a denúncia e tal. Mas criar protocolo do que pode, do que não pode, tá? E a grande desculpa mundial para censura é a tão difícil de descrever fake news, né? Fake news eu vejo todo dia nas grandes redes de televisão, eu vejo nos grandes jornais brasileiros, eu vejo nos grandes sites de notícia brasileira. Eles são repletos de fake news. E aí quando aparece um canalzinho do YouTube, aparece uma pessoa que tem Twitter pequeno, né? Aí esses aí não tem espaço, né? Então fake news não colou. Para quem acompanha isso de perto, eu posso garantir que não colou, tá? Isso é importante porque isso aí está mexendo muito com questões que envolvem a liberdade do indivíduo, tá? A sacada de descobrir esses nichos de mercado são importantes. E por que que eu fiz esse parênteses tão longo a respeito disso? Porque nos últimos dias essas coisas estão sendo bastante discutidas, né, no mundo todo, e vão continuar sendo discutidas, porque parece que só pode haver um lado, né, só pode
Só um lado ideológico pode se expressar, não há espaço para pessoas que pensam diferente poderem se expressar. Então a Amazon retirou os concorrentes do Twitter da sua loja, né? A como é que chama? A Apple também. Então assim, eles agem de uma forma coordenada e uma grande discussão nos próximos meses e futuros anos aí vai ser justamente sobre essa questão de liberdade de expressão, tá? É, eu digo isso porque você tem Nicolás Maduro com Twitter, que é ditador, você tem o cara da Coreia do Norte, você tem o cara do Irã, você tem pessoas que de tudo quanto é grupo, e por que que não pessoas, né? Eu tô falando isso porque o negócio aí foi bastante sério recentemente, tá? Com relação de que nem todas as lacunas são lucrativas, é importante falar o seguinte: algumas dão super certo e quando dão super certo acabam atraindo os concorrentes, mas nem todas são, né? Tem um exemplo aí nesse desenho aí que chama o Amphicar, né? Que é um carro anfíbio que foi criado na década de 60. Então é um carro que você poderia andar nas estradas, mas ele também você poderia entrar no rio com o carro, né? Um carro bastante interessante e tal. Só que, embora houvesse demanda, a demanda era muito pequena para você manter uma fábrica com esse tipo de produto. É claro que é interessante, poxa, vou pegar um carro tal, então tem pessoas que comprariam esse tipo de carro. Mas não adianta você descobrir também, tem demanda, mas a demanda é insuficiente, tá? É, é como outro exemplo de lacunas de mercado que existem, mas não são lucrativas, foi a criação de uma empresa chamada Thirsty Cat, que engarrafava água, né, para animais de estimação, só que a água de animais de estimação você pega da torneira. Então também se mostrou um negócio inviável, tá? Aqui no canto tem um desenho quadro, daqui a pouco eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Um exemplo interessante agora de sucesso é a Snapple, que é uma fabricante de chás e bebidas saudáveis. Então, uma empresa ela conseguiu encontrar um nicho de mercado, porque é o seguinte: os produtos que ela fabrica em relação a suco, né, o que acontece? O suco, geralmente, se você comprar, ele tem alguns conservantes, ele tem alguns corantes artificiais, né? Então, de modo geral, os sucos não eram totalmente naturais. Então, uma empresa veio com a ideia de criar um tipo de suco, né, que acabou encontrando um espaço dentro do mercado, onde ele é feito exclusivamente com recursos naturais, não tendo nenhum tipo de ingrediente artificial no produto. Então, acabou encontrando consumidores que valorizam esse tipo de produto, tá? E acabou tendo bastante sucesso, tá? Eu vou desenhar aqui duas coisas. Deixa eu abrir aqui só um instante. Cadê vou abrir o programa aqui. Esqueci de abrir o programa aqui. Então, essa é uma questão interessante, porque, como coloca aqui, não adianta você descobrir que há um espaço para um novo tipo de produto ou serviço. A questão é se tem mercado também que vá de encontro a isso, tá? Eu vou agora pausar aqui a exibição do nosso slide aqui para fazer o desenho aqui para vocês. Decidi abrir o programa de desenho, ele é um pouco pesado, mas já tá indo. Pronto. Vou pegar uma cor.
Agora eu vou disponibilizar a tela para vocês. Cadê? Pronto. Agora eu vou fazer o desenho aqui para vocês para mostrar aqui a seguinte questão. Então, deixa eu criar um slide novo aqui. Olha só. A gente sabe que... Vocês estão visualizando aí? Dá um ok aí. Eu estou falando, às vezes eu estou falando que vocês não estão acompanhando. Estão visualizando a tela de desenho? Sim. Ah, ok. Obrigado. Tudo certo. Obrigado. Então, você tem aqui que muitos mercados, né, eles acabam saturados. O que é isso? São mercados que não tem mais, já tem muitos concorrentes, é muito difícil você entrar nesse tipo de mercado, né? Então, você tem uma concorrência bastante extensa e a procura pelo produto já houve um equilíbrio entre oferta e demanda, tá? E aí, é importante a empresa, ela, com essa diminuição da lucratividade, você procurar novas formas de lucratividade, né? Para você procurar novas formas de lucratividade, você vai estar atento a um mercado que possa gerar lucro para sua empresa, né? Esse espaço novo, né? Ele é o nicho de mercado, é alguma área para você poder atuar em que ninguém atuou ainda, tá? E aí, a questão que se coloca quando você chegar diante da situação é que você muitas vezes descobre que tem uma lacuna, né, no mercado. Olha, eu acabei percebendo que tem espaços não ocupados dentro do mercado em que eu atuo. Tudo bem, mas a questão que se coloca importante é a seguinte: há mercado nessa lacuna, na lacuna? Opa, tá. Então, essa é uma questão que se coloca importante e que deve ser respondida, tá? Com relação, eu vou criar um outro slide aqui agora para a gente falar do suco, tá? Esse Snapple aí, que é esse suco totalmente natural, né? A gente vai fazer um desenho aqui de posicionamento de mercado, como que ele fica localizado dentro do mercado. Então, existe um desenho que a gente faz que é o seguinte, esse aqui, ó. Então, a gente vai fazer o desenho de posicionamento de mercado dessa empresa. De um lado, você tem aqui, deixa eu ver aqui, ele colocou aqui como não saudável, aqui como saudável, aqui ele colocou como não diferenciado, aqui ele colocou como única, né? Ou bastante diferenciado. E aí ele fez aqui um posicionamento, né, a respeito das marcas e como elas estão posicionadas dentro do mercado, tá? Então tem aqui duas, deixa eu ver esse aqui, 3, 4. Ele colocou aqui no posicionamento de mercado de sucos, né? Ele colocou a seguinte questão. Essa Snapple, ela está posicionada aqui, ó. Essa bola laranja, tá? Então, deixa eu mudar aqui. O que significa? Olha, é um produto saudável,
Por quê? Porque ele está mais para o lado do saudável que não saudável. Eu dei uma exagerada aqui do lado do não saudável, é um pouquinho menor, tá? Aqui do lado embaixo tem uma marca chamada Arizona. Quando você observa o círculo dentro do gráfico, ele demonstra a seguinte coisa. Você tem que ver o posicionamento dele em relação a essas setas dos lados, tá? O Arizona, ele é um suco que ele não é lá o único especial, mas ele também não é muito comum, que é a seta vertical. E horizontal, ele é mais saudável do que não saudável. Isso significa que ele não contém tantos conservantes, tá? Aí do lado de cá tem uma outra marca chamada Ocean Spray, tá? E aqui você tem a Lipton. Embaixo você tem a Nestea, tá? Aqui a gente está falando da Snap. O tamanho do círculo geralmente costuma demonstrar o tamanho do mercado, né? De consumidores. Então tem que ficar de olho nisso. Olha só, a Snapple ela está muito perto do topo lá em cima única. Isso significa que é um produto muito diferenciado dos concorrentes, tá? O fato de ser totalmente natural, né? Não demonstrou que quanto mais natural, mais saudável. Pelo menos pelo gráfico que a gente analisa aqui, você tem a Lipton, por exemplo, que é um suco mais saudável do que a Snapple, né? Eu não sei como que a Lipton é. Não sei se, provavelmente, ela não é toda, né? Deve ter muitos de recursos naturais, mas deve ter alguns incrementos artificiais, né? Interessante a gente observar essas informações, né? Às vezes caixa de suco traz e tudo mais. Recentemente, esses produtos com uma pegada, vamos dizer assim, mais natural, estão tendo bastante espaço, né? Mas isso também uma hora vai chegar e vai encontrar o equilíbrio, porque não é todo mundo que tem um hábito de consumo que se importe muito com questões de serem totalmente naturais ou não, tá? E aqui, se a gente for pensar, aqui no caso a gente não tem marcas conhecidas nossas aqui, mas aí você poderia pensar em outros tipos de suco que talvez fossem, que é conhecido na verdade para nós, né? Então você poderia pensar entre saudável e não saudável. Talvez você vai encontrar sucos nessa posição aqui, que não é saudável, né? E é mais comum. Aqui você teria um suco bem sem graça, né? Quando eu falo sem graça, assim, você vai ter um suco não diferenciado. Qual que é o mais comum do suco? Talvez sucos não diferenciados, talvez seja sabor laranja, alguma coisa assim. Esse Snapple aqui, por causa dele ser mais diferenciado, ele deve ter sabores mais excêntricos, né? Então aqui você vai ter alguns sabores que não existem em outras marcas também, tá? Graviola, kiwi, esse tipo de coisa, tá? Então a gente tem que ficar atento a essas questões também. Deixa eu voltar aqui só um instante. Bom, vamos lá para o nosso slide. Voltando aqui para o slide, já fiz esse desenho. Territórios de mercado ainda não ocupados oferecem grandes oportunidades, tá? Mas o desafio é saber quais são ou não lucrativos. Então, há sempre espaço, as empresas sempre procuram espaço para ganhar mercado e tentar aumentar a sua lucratividade, tá? Então, do lado aí tem a foto de um tabuleiro, que é um jogo que simula um combate de submarino. Então, como que funciona? Você monta ele em papelão, ele é 3D, né? Ele monta em papelão, como vocês estão vendo. Cada jogador, são até 4 jogadores, assume uma função dentro desse submarino. E esse jogo, ele é jogado conjunto com o aplicativo. Você entra na loja, no site da loja, baixa o aplicativo
Então, algumas ações você faz no tabuleiro e aí você vê alguns resultados olhando para o aplicativo. O aplicativo é como se fosse uma tela de um jogo, tá? Então, o que que isso significa? Significa que dentro dos tradicionais jogos de tabuleiro, como War, Jogo da Vida e Banco Imobiliário, né, você acaba descobrindo novos nichos, tá? Para atuar e tudo mais, né? Você acaba encontrando novos temas, novos recursos, implementação de tecnologias e tudo mais. Mudando de assunto, a gente vai falar aqui sobre os riscos, tá? Então, a gente falou um pouco aí dessa questão do posicionamento de mercado para a gente entender essa importância de você encontrar um espaço dentro do mercado que você atua. E uma coisa que é muito importante e que muitas vezes acaba ficando um pouco de fora está relacionado aos riscos, né? Olha, risco é uma coisa que é inerente a qualquer atividade de negócio. Todos os negócios correm riscos, né? O exemplo que eu estava citando para vocês, vários exemplos. Qualquer empresa, por mais rica e sólida, ela não significa que ela seja eterna. Tá? Isso talvez seja a grande preocupação dos grandes bilionários aí, dono de grandes empresas e tudo mais, milionários e tal. O exemplo, por exemplo, do Twitter. O Twitter é uma big empresa, tem dois concorrentes menores, que é um tal de Gabi e o Parler, que eu já conhecia. Após umas desculpas esfarrapadas, acabou censurando importantes personalidades, como o presidente dos Estados Unidos. E isso refletiu negativamente no mundo inteiro. Por que que refletiu negativamente? Porque levantou a seguinte questão: uma empresa privada pode fazer isso? Ah, mas ela é privada. Não, não interessa, meu irmão. A questão é liberdade de expressão, que é constitucional. Entendeu? E aí alegaram, no caso, que o cara tinha falado umas coisas e não tinha, porque eu sigo o cara e vi que não tudo. O problema é o seguinte: as fake news estão na parte das big empresas, né? Então é difícil hoje você acompanhar a notícia. Porque o risco de você ler uma Folha de São Paulo e encontrar uma fake news assim não é nada pequeno, né? Entre outras grandes mídias. Então, a gente está vivendo uma guerra de informação, né? Então, cada um diz uma coisa e por isso que é interessante você seguir a fonte. E depois de todo esse acontecimento, os concorrentes começaram a ganhar expansão, começaram a crescer. E o que aconteceu? As plataformas da Apple e Microsoft Store e a Amazon, que era o servidor do Parler, eles cancelaram os contratos e excluíram os aplicativos concorrentes do Twitter. Ou seja, o negócio assim é muito pior do que se imagina, né? Porque além de ter ações bastante duvidosas, essas grandes empresas, elas estão agindo uma espécie de conluio. A questão é que se levanta: o que que a Amazon, o Facebook, o Twitter, o Instagram, entre outras, tem tanto medo das pessoas descobrirem, né? A questão que se coloca aí. E aí o que que acontece? Existe risco. Então, em 2 dias houve uma queda acentuada no valor das ações do Twitter, porque essas questões começaram a ficar evidentes, né? Então, o risco existe. Porque se aparecer, tem um Telegram também. O Telegram é um aplicativo bastante interessante. Eu estou gostando bastante dele porque as pessoas te seguem e você coloca link de matéria, você escreve como se fosse o Twitter. Dá para fazer até mais coisas que o Twitter, pelo que eu vi. Você Entendeu? entrou esses dias, né, Hernani? No Telegram? É, assim, Foi, eu foi. vi que apareceu para mim notificação que você entrou. Mas eu não posto nada. Eu só tô seguindo algumas pessoas, Ah, eu sabe? sigo bastante, mas também não posto nada, não. Mas é Mas bem bacana, tem umas coisas legais. é legal você ter outros aplicativos. Assim, eu gostei bastante do Telegram, sigo poucas pessoas ali, algumas questões. E eu dou esses exemplos aí da internet porque
Vocês sabem que o Twitter, eu tenho uns problemas sérios com o Twitter, que ele me baniu, ele não deixou escrever nada, e ele não me falou porque baniu, né? Mas tudo bem. Eu não tenho muita paciência pro Twitter, não. Já tive, mas eu não tenho É, mais hoje. mas o que que acontece? Eu gosto desse tipo de mídia por ser informativa, mas a partir do momento que eu acho que, na minha concepção, ela está agindo de forma que não é correta, eu estou partindo para os concorrentes. Então, o risco, ele acontece porque é, toda empresa tá, vamos supor, o Google é toda aquela empresa gigante. E se aparecer um concorrente pequeno, que pode aparecer em qualquer lugar do mundo, e começa e faz um trabalho melhor do que o Google, ele vai ultrapassar o Google, entendeu? E se aparece alguém que cria uma rede social melhor do que o Facebook, por exemplo? Então, a gente tem que pensar nessas possibilidades que toda empresa corre o risco. Então, você tem eu estou dando esses exemplos de tecnologia, mas você tem empresas de alimentos, você tem construtora, você tem empresa de transporte. Então, é uma coisa inerente. O risco, na verdade, a gente está falando aqui de negócios, mas ele é inerente à vida, né? A gente não, a gente está fadado a acontecer várias coisas aí, né? A gente nunca sabe. Embora a gente cuide da nossa saúde com todo o cuidado, a gente não tem certeza se alguma coisa pode dar errado ou posso desenvolver uma doença, aí eu tenho que procurar tratamento e tudo mais. Então, assim como a nossa vida a gente cuida, mas coisas inesperadas podem acontecer, é a mesma coisa com os negócios, né? As startups, que são esses empreendimentos novos, né, ligados principalmente à área de tecnologia, elas correm o risco de ter poucos clientes, né? Logo, podem não ter uma receita suficiente para cobrir o custo. E há o risco de um concorrente copiar a ideia da empresa, talvez oferecendo uma alternativa melhor. Isso é uma questão interessante, porque é, a patente se aplica em alguns casos, mas hoje você pode criar serviços muito similares ao que as pessoas inventaram, né? Então, existe a ideia tem o Google lá que funciona como um motor de busca, que o principal produto dele, hoje ele diversificou, né? Hoje tem o Google Maps, tem o Google Drive, tem o Google não sei o que, Google Escola, 1 milhão de Google, né? Ele tem várias coisas. Mas ele é, tem o seu motor de busca, né? Que você coloca a chave, ele consegue selecionar as informações e tudo mais. Hoje você tem concorrentes também para o Google, né? Você tem algumas alternativas também, né? E nada impeça que de repente surja algum gênio aí na área de informática e consiga desenvolver um, um, um produto melhor, né? Desenho da página 40. Então, a respeito disso, tem uma outra ilustração aqui, que na verdade é só um acompanhamento de raciocínio. Mas eu acho legal tá demonstrando isso aqui para vocês. Deixa eu pausar aqui e abrir a tela de desenho. Opa. Vocês estão vendo alguma coisa aí ou não? Eu não tô vendo nada, não. Tá. Então falhou, peraí. Ok, só um instante. Agora foi. Bom, olha só. Agora sim. É, como que funciona então, né? A importância da gente entender as coisas relacionadas ao risco, né? No quadro branco funciona muito bem. Vamos tentar aqui na tela, né? Então, o risco, tá? Só um esquema para a gente memorizar melhor, talvez. Ele é uma parte do negócio, né? Não há tanto que para um empreendedor não tem como ele ter certeza do seu novo negócio, por melhor que seja a ideia, produto e tudo mais, a gente não pode garantir nada, tá?
Deixa eu ver aqui. Eu estou simplificando aqui porque o desenho é um pouco maior. E aí, você vai levar em consideração, né? Parte desse processo envolve decidir qual é o nível de risco. E aí você tem que pensar na seguinte questão. Qual que é o nível de risco do seu negócio? Ficou um pouco difícil aqui essa letra aqui, tá? Isso é uma pergunta que você faz, né, ainda antes de montar o negócio. Caso você já tenha montado, é importante você pensar nele que ainda há tempo, tá? Por que isso? Porque levanta a seguinte questão, tá? Além de você levantar o nível do risco, se é um negócio que tem alto risco ou não, se é um negócio mais seguro, de aplicação mais garantida e tudo mais, você vai ter que pensar se você vai diversificar ou não, tá? Então entra aqui a questão de você gerenciar o risco. Então você vai gerenciar, gerenciar riscos é um processo estratégico, tá? Por quê? Uma coisa que você tem que pensar é que é o seguinte: eu vou colocar todos os ovos em uma cesta só ou não? As grandes empresas, geralmente, elas diversificam bastante seu negócio, tá? E é muito arriscado você, é, por você manter todas as suas fichas em um único negócio. Então você pega, por exemplo, você pega um banco. Ele é banco, mas ele também acabou comprando uma tipo de empresa que oferece serviços de não sei o quê, e esse banco também acabou adquirindo uma outra empresa que faz outro tipo de produto ou serviço. Então você tem, quer ver? Estava tentando lembrar, você tem não sei se é o Safra, Santander, deixa eu ver. Tem um banco que ele é banco, ele é corretora de seguros, ele tem negócios que mexe com produção, não sei do que. Então, o que que acontece? É um tipo de negócio diversificado. Por quê? Porque se alguma coisa acontece que vá afetar uma área, se você aposta todas as suas fichas em um lugar só, você corre o risco e você sofre muito nesse processo. Então você diversifica, por quê? Porque se caso der problema em uma das partes, você vai recorrer às outras áreas para te manter saudável, né? A Votorantim, lembrei. Votorantim é uma empresa, criou um banco, mas originalmente não era um banco, então eles são empresa de cimento. Eles mexem com um monte de coisa. Eles mexem com metalúrgica, siderúrgica, empresa de cimento, de material de construção. Eles têm banco, eles têm várias coisas diversificadas, tá? Por quê? Porque se alguma coisa não der muito certo, e vamos dizer assim, a família, o dono, sei lá, ele não perde tudo, né? Ele tem um negócio diversificado, o que diminui seus riscos. Então, isso é muito comum quando a empresa cresce muito, quando a pessoa tem muitos recursos também, ela costuma diversificar. Então, às vezes a pessoa é rica, ela criou uma marca de café simples, pequena, diferenciada, artesanal. Ela tem, ela mexe com criação de gado, ela tem uma transportadora pequena, ela tem outros negócios para ficar menos vulnerável, tá, às questões do mercado. E olha que as coisas acontecem, tá? O mundo dá muita volta, às vezes uma coisa que às vezes está bom, de repente passa pouco tempo já está ruim, tá? Então é bom ficar atento a isso.
Voltando aqui aos slides. Cadê os meus slides? Tá aqui. Tá. Novos negócios podem estar expostos ao risco de operar em apenas um mercado. Grandes empresas diversificam suas operações para diluir os riscos, como eu já falei, e é importante que novos negócios tenham em mente que as mudanças de mercado, a fim de se posicionar e se adaptar a essas mudanças. É muito importante o empreendedor ou o gerente de negócio ficar atento a tudo que acontece, tá? Porque para você não ser pego de uma forma inesperada, tá? Às vezes as coisas acontecem e aí você tem que ficar atento para saber quando agir. E se você perceber que isso funciona muito no mercado financeiro, né? Mercado de ações também, mercado de capital, ou seja, você vai perceber que aquilo não pegou bem, que a empresa vai desvalorizar, você põe para vender suas ações, né? Antes de que ela caia muito e você tenha uma perda muito grande. Ou você, inclusive o contrário também acontece. Você percebe que determinada área está em expansão, há investimento, e você resolve apostar na compra de ações de determinado tipo de produto ou serviço, tá? É claro que você tem que ser uma pessoa que tem que ficar atenta às informações, tá? Tem que procurar ficar bem informada para poder atuar nesse tipo de situação, tá? Tem que ficar de olho no que acontece em tudo à sua volta, tá? Sobre ferramentas analíticas, né? Nós temos aqui que esteja a empresa consolidada ou ainda em seu estágio inicial, é um ponto estratégico, chave, você obter uma dianteira sobre os seus concorrentes. Uma forma importante de você conseguir isso, entender e proteger a sua vantagem, a sua dianteira competitiva, é estudar a concorrência. Tá? E existe uma ferramenta bastante interessante e útil que a gente utiliza para estudar a concorrência, mas não só a concorrência. Tá? É uma ferramenta que a gente usa para estudar nosso próprio negócio. Vocês já devem ter ouvido falar de uma delas, que é a análise SWOT. Tá? A ferramenta mais comum de ferramenta analítica de analisar ambiente é a análise SWOT. Tá? É a mais comum. Ela é usada para identificar as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças que a empresa se encontra. O nome SWOT vem das palavras em inglês, né? Então o S de strange aqui, tá? Vou até colorir aqui. Weakness, fraqueza. Opportunities. E o T, que é ameaças. O que acontece? É uma ferramenta criativa que permite a gerência avaliar a atual posição da empresa. Ela serve para te dar um feedback bem interessante a respeito do modo que a sua empresa encontra nesse momento, né? E também te auxilia a tomar decisões com relação ao futuro da empresa. A gente vai ter aqui no próximo slide, deixa eu salvar essa mudança aqui, um quadro da análise SWOT. Então, vocês estão vendo aí fatores positivos do lado esquerdo, ali em azul e laranja, e os fatores negativos do lado direito aqui, que é o weakness, as fraquezas e as ameaças. E aí, horizontalmente, vocês vão ter em cima os fatores internos, que é o verde e o azul, que são características da sua empresa, tá? E fatores externos embaixo, que é o laranja e o vermelho, que isso é o ambiente, o mercado, o ambiente externo no qual ela atua. É muito interessante a gente entender essa ferramenta e utilizar ela, tá? Então, inclusive, vocês podem pensar sobre isso nos lugares que vocês trabalham. Então, olha só, cada um das pessoas que estão trabalhando nesse momento pensa quais são os fatores positivos da empresa que eu trabalho. Aí vocês vão levantar algumas questões. Positivos? É uma marca, é uma empresa conhecida na cidade, então as pessoas conhecem,
é uma empresa de confiança, não tem problema, nunca teve nada sério e tudo mais. É uma empresa que tem bons funcionários qualificados, então isso é um ponto positivo. É uma empresa que fica muito bem localizada, num ponto comercial muito bom, então isso é um ponto positivo. E aí você precisa levantar vários, e esse é um tipo de exercício que você faz que ele te toma um tempo, tá? Não é uma coisa rápida, é uma coisa que demora, tá? Então você, com muita calma, você analisa e começa a anotar isso aí, porque você vai lembrar algumas coisas à noite, ou você vai lembrar no outro dia, então não é uma coisa muito rápida, não. Você tem que fazer com calma e tudo mais. O que mais que a gente pode ter como exemplos de pontos positivos? É uma empresa, deixa eu ver, que tem capital abundante, ou seja, ela tem uma reserva financeira forte, é uma empresa que tem dinheiro em caixa, ela consegue investir, ela consegue expandir, ela consegue comprar novas máquinas ou comprar concorrente, não sei o quê. Então, eu dei alguns exemplos de positivos, mas o mesmo ponto, dependendo, ele pode ser positivo ou negativo. Por exemplo, finanças. Se a empresa que você atua, por exemplo, qualquer empresa, tiver uma quantidade boa de dinheiro guardada, né, poupada e tudo mais, isso é um ponto forte. Mas se for uma empresa com baixa liquidez, pouco dinheiro, caixa no negativo ou o que for, isso se torna um ponto negativo. Tá? Então você tem que avaliar se o ponto é positivo ou negativo. Funcionários. Os funcionários são desqualificados, são funcionários que têm, sei lá o que, qual for o problema. Então, isso se torna um fator negativo. Minha empresa é boa, tal, mas ela é mal localizada. Isso é um fator negativo. A minha empresa tem um produto de qualidade razoável. Isso é um ponto negativo. E se o produto for de ótima qualidade, isso é um fator positivo. Então você tem que anotar tudo que é inerente à sua empresa, e aqui a gente tem que pensar em várias coisas, né? E fazer esse levantamento. Isso vai te ajudar a observar melhor a questão da sua empresa e vai te ajudar a focar em resolver os problemas, né? Os pontos fracos, né? De forma a que deixem de ser negativos e também ficar atentos em manter os pontos positivos, tá? A gente não pode esquecer dos pontos positivos, focar só nos problemas, a gente tem que focar também no que nós temos de melhor. E os fatores externos são coisas que estão fora da empresa. Então nós temos as oportunidades. Oportunidades é o ambiente externo que nos demonstra, né? Então, alguma coisa externa aconteceu e isso virou oportunidade para o meu negócio, né? O cenário externo ficou bom, alguma coisa mudou. Então, tivemos o caso da pandemia. Pandemia, para alguns negócios foi uma ameaça, para alguns negócios foram uma oportunidade. Copa do Mundo. Copa do Mundo é uma oportunidade para muitos negócios, né? Então, pessoas que fabricam camisetas, bandeira, várias coisas de fazer barulho, oportunidade, bebida alcoólica, ou seja, é uma época, carnaval, são questões de oportunidade. No caso do carnaval, é uma coisa já, já planejada, né? Mais ou menos planejada, se bem que esse ano não vai ter, né? Então, é uma surpresa para muitas empresas aí que contam com o carnaval nos seus lucros. Então, você tem que analisar tudo o que acontece externamente, que é uma oportunidade. No caso desse fuá que está virando aí, que eu estou acompanhando de perto entre as redes sociais, o que acontece? É um momento de oportunidade para várias empresas concorrentes
das tradicionais redes sociais. E o que, que eles fizeram? Eles boicotaram várias delas. Eles estão boicotando porque são eles que controlam, né? Então, é uma oportunidade de crescimento, mas essas coisas vão se resolver. E ameaças? Ameaça é o contrário, é quando alguma coisa externa acontece e isso vai incomodar a sua empresa, isso é um cenário ruim, isso vai diminuir as vendas, isso vai impactar no seu produto, serviço e tudo mais. Interessante de você ter essas informações externas é que ela te ajuda também num planejamento a respeito das suas metas, né, como empresa, tá? Você vai poder planejar melhor se você vai expandir, se você vai controlar mais, se você vai precisar fazer um corte nos recursos humanos, se você vai ter que diminuir a produção e tudo mais, tá? Quando bem feita, a análise SWOT, ela é capaz de auxiliar o planejamento e a tomada de decisões na organização. Então a gente tem que ficar atentos a isso, tá? É recomendável que toda empresa faça, mas é claro que geralmente os donos de comércio, os empreendedores, muitos deles não fazem isso, né? Alguns nem conhecem, na verdade. Mas é interessante a gente ficar atentos a essas questões. E é uma coisa que parece bobinha, né? Nossa, mas isso é simples, pessoal, mas as coisas que geralmente ajudam os gestores a tomar decisões, elas não vêm de análises complicadas, que você vai contratar uma empresa para fazer um levantamento de dados complexo, entendeu? Essas coisas complexas é para coisas muito específicas e de grandes e grandes empresas, né? No dia a dia, a gente consegue trabalhar muito bem com essas informações aqui. Uma análise SWOT ajuda a gente a identificar alguns problemas e ameaças para o nosso negócio, né? E isso ajuda a gente a planejar melhor, a tomar algumas decisões em tempo de você evitar coisas piores, né? Às vezes você acaba prolongando uma decisão e isso é negativo, você desconhece. Então, são coisas, tem muitas ferramentas simples de administração que elas ajudam e elas não são usadas, né? Porque de modo geral, grande parte dos mercados, das lojas, do comércio que a gente conhece, eles são geridos muito mais ou menos. Tem alguns comércios que são bem geridos, outros são muito bem geridos, mas boa parte deles é uma gestão assim que tem muito improviso, não tem acompanhamento de estoque, não tem cuidados com gestão de pessoas nenhum, sabe? São pessoas também que desconhecem, às vezes, novidades do mercado. Não é difícil você encontrar empresas nesse tipo de situação. Elas vendem, elas ganham dinheiro, elas podem existir há muitos anos, tá? A gente não sabe até quando uma administração, mais ou menos, vai perdurar. Pode ser que dure muitos anos ainda, 100, 200 anos, não sei. Mas eu não sei se isso vai ser para sempre. Ou seja, a concorrência aumenta, grandes empresas se profissionalizam. Se você não tiver um pouco atento, isso não significa que você tem que ser o melhor de todos, né? Se puder, se você tem condição e puder ser o melhor, que seja. Mas se você não puder ser o melhor de todos, que seja bom, que seja razoável, que consiga pelo menos estar atento às novidades, que consiga acompanhar o mercado, ter informações a respeito de fornecedores, concorrentes e tudo mais. E isso é o que se espera aí de um gestor. Continuando sobre a análise SWOT, ela permite identificar o que uma organização, né, e também os concorrentes conseguem fazer de melhor. Vou parar nesse primeiro ponto. Olha só, interessante da análise SWOT
é que, inclusive, os concorrentes que eu esqueci de citar do nosso quadro de análise, eles entram também, tá? Então, os concorrentes, eles entram como ameaças no quadro vermelho. Eles são ameaças ao seu negócio, tá? E você tem que ficar atento a isso. Você, se você quiser, você pode fazer uma análise SWOT com as suas percepções do concorrente. Eu vou até repetir porque isso aqui precisa ficar bem entendido. Você não precisa fazer análise SWOT só da sua empresa. Você pode fazer uma análise SWOT de uma empresa que você escolheu fazer, um concorrente. Mas a minha análise SWOT não vai ser tão precisa quanto quem trabalha lá. Não vai ser, não precisa ser. Mas a sua impressão é a impressão da maioria das pessoas, da maioria dos consumidores. Então, muitas vezes, aquela empresa que você vai fazer uma análise, ela tem um problema financeiro que você não sabe, tá? Mas você consegue perceber algumas coisas externas, mesmo estando de fora da empresa. Como, por exemplo, você sabe que o produto do seu concorrente é bom. Você não precisa estar trabalhando na empresa, estar fabricando o produto dentro da empresa. Você sabe que o seu concorrente tem um produto bom, de qualidade, e que é uma ameaça ao seu produto. Então você vai lá, coloca lá, supermercado concorrente. O que eles têm de bom? Variedade de produto, localização, mão de obra, rapidez, forma de pagamento. Você coloca vários pontos lá e faz levantamento, gestão de estoque. Então, você faz com as informações que você possui. Aquela loja de sapato, aquela loja de roupa, aquela fábrica de vigas de ferro, tá? Então, é, não há problemas em você fazer. Bom, fiz uma pausa aqui rapidinho. É, é interessante, então, fica essa dica aí para a gente não se prender na análise SWOT apenas na empresa que a gente atua, tá? E com relação à continuação aqui, quais ameaças devem ser minimizadas e quais oportunidades devem ser aproveitadas, tá? Bom, deixa eu ver aqui, só um instante. O que acontece? Como já citado, eu acabei me adiantando um pouco aos slides, é que você percebe quais riscos estão acontecendo no cenário externo ou que possa vir a acontecer e você já toma algumas precauções, tá? E você percebe também algumas oportunidades que podem estar surgindo e você também acaba aproveitando essas oportunidades. Nesse final de ano, eu estava conversando com um, um conhecido meu, né? Um amigo. E ele trabalha em banco e tal, ele estava me falando de várias mudanças que estão acontecendo com o banco que ele trabalha. Está acontecendo muitas mudanças interessantes. A pandemia acabou mudando para esse banco algumas posturas. Então, ele falou que a agência tem tantos funcionários, eles não estão mais fazendo atendimento a pessoas. Aquela agência que ele trabalha na Grande São Paulo não está mais recebendo pessoas. Ali não é mais banco para atender pessoas. Então, a agência para atender pessoas vai ser outra. Eles diminuíram muito a quantidade de serviços que são feitos em atendimento e passaram para autoatendimento através do caixa eletrônico, tá? Eles fecharam várias agências e estão fazendo umas reformulações lá dentro do planejamento da empresa. Então, eles mudaram bastante coisa e ele acredita que mesmo que as coisas, quando voltarem a ficarem tudo normal novamente, a empresa vai manter essa postura porque ela aproveitou a situação
para ela rever o seu funcionamento e resolveu mudar algumas formas de como ela trabalha, tá? Ficou mudo? Parece que tá mudo. Sim, será que ele deu uma pausa? Então, para mim tá mudo. Mas ele não falou nada, que dá pausa. Ai, peraí que ele tá mandando mensagem aqui, pessoal. Deve ter caído a internet dele. Ele falou que caiu a internet dele, que ele tá usando a internet do celular. Ele tá só retomando lá e já volta.
Pessoal, vou mandar um áudio do Hernani aí, tá? Oi, Kathleen. Então, vou fazer o seguinte, minha internet não tá voltando, eu vou gravar o restante da aula aqui com o programa, já que eu não preciso da internet, e depois eu disponibilizo junto com a aula, tá bom? Então, fala pro pessoal que eu vou encerrar por aqui, e o restante da aula eu vou gravar e disponibilizo amanhã na internet, tá bom? Obrigado. Boa noite.